Amém, irmãos? Romanos 3. Eu vou ler aqui do verso de número 23 até o verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é um pouco diferente, mas os irmãos acompanhem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Glória a Deus. Então, irmãos, como a gente mesmo leu aqui, a gente vai falar hoje um pouco sobre o pecado e o que devemos fazer para que o Senhor ele possa nos restituir novamente para a sua presença. Qual é o nosso dever, o que devemos fazer para que isso possa acontecer em nossas vidas. No verso de números 23, a Bíblia é bem clara que fala que todos pecaram. Então todos nós que estamos aqui e aqueles que não estão aqui também, todos pecam. A Bíblia é bem clara e enfática em dizer que todos nós somos pecadores. Não existe ninguém que não peque. A Bíblia é bem clara nisso. E o pecado o que é, irmão Márcio? Vocês estão cansados de saber. Mas vamos repetir aqui é aquilo que fazemos contra a vontade de Deus. Mas também pode ser que é aquilo que nós não fazemos quando é da vontade de Deus. Então é aquilo que fazemos que é contra a vontade de Deus, o que não fazemos ao qual Deus quer que nós façamos. Que isso, irmão Márcio? Isso é pecado? Se o Senhor é aquele que rege as nossas vidas, que coordena o nosso caminhar, e se nós temos uma fé e crença nele, e ele nos manda seguir algo e fazer algo e nós não fazemos, estamos indo contra aquilo ao qual o Senhor nos ordena que façamos. E quando falamos de pecado, 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. O que é transgressão, irmão Márcio? É fazer ao contrário. Transgressão é fazer de uma forma errada. Então a palavra de Deus em 1 João 3,4 diz que o pecado é a forma contrária da lei de Deus. Deus ele institui algo para fazer e nós fazemos o contrário. É pecado, irmão Márcio? É a palavra que está falando. Então, quando nós fazemos aquilo ao qual Deus não quer que nós façamos, ou quando nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós estamos indo contra aquilo que Ele nos ordena que façamos. É pecado. E para a gente entender melhor, eu quero fazer uma pergunta para vocês, responda para vocês, se alguém quiser responder, pode responder também, não tem problema. Quando começou o pecado? Quando o pecado começou? Alguém tem uma data? Não tem. Ah, foi Adão e Eva. Não foi. Foi lá atrás. Os seres celestiais almejavam a ser igual a Deus ou maiores do que Deus. Queria ser mais que o Senhor. Aí já havia o pecado. O pecado começa aí muito antes de Adão e Eva, muito antes. Me prova isso aí na Bíblia, irmão Márcio. Abre aí a sua Bíblia. Falei que a gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Abra a sua Bíblia comigo aí no livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo de número 14. Aqui são palavras que são profecias, que são levadas para governadores e para reinos. Mas leia aí.
Isaías 14:14. Quem achou pode ler, por favor. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí a profecia era para reinos, para governantes. Mas aí a palavra já mostrava que o pecado, ele começava a ser instituído lá atrás. Pessoas que queriam ser mais que o Altíssimo. Seres que queriam ser maiores do que Deus. Criações de Deus querendo ser maior que o seu próprio Deus. Lê para mim, Ezequiel 28, versículo 14, versículo 15, para ganharmos tempo. Diz assim, ó, Ezequiel 28, 14 e 15. Eras querubins ungido, te estabeleci, permanecias no santo monte de Deus, andavas no brilho das pedras. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que se achou iniquidade em ti. Olha que versículo forte. Era querubins ungido. Como nós escolhidos de Deus. Te estabeleci. Permanecias no santo monte de Deus. Andavas no brilho das pedras. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que se achou iniquidade em ti. Judas 6. E há anjos que não guardaram do seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas algemas eternas para o juízo do grande dia. Então o pecado ele começa lá atrás. Só que agora é criado o mundo. E chega Adão, o primeiro homem. Quando o Senhor dá uma ordem para Adão, como todos já sabem, ele faz ao contrário daquilo que o Senhor ordena. Transgressão. E como nós falamos, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Todos nós pecamos. Eclesiastes 7:20, por favor. E alguém depois já vai abrindo Isaías 59:2, por favor. Quem achar Eclesiastes 7:20 pode ler também, por favor. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não tem ninguém sobre a terra, mesmo aquele que faz o bem. O Zé está aqui, faz bem, 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 bem. O Zé é um abençoado, ajuda todo mundo. É uma bênção, mas peca. Não tem homem na terra justo que faça o bem, Gu, que não peque. E assim nos separa de Deus. Isaías 59:2. Quem achou pode ler, por favor. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe aquele momento que a gente às vezes está triste? Sabe aquele momento que às vezes a gente acha que as coisas não acontecem com a gente? Que a gente até questiona Deus e acha que Deus nos esqueceu, muitas das vezes acontece isso, que Deus abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa Beltrano, mas ele faz curva de mim? É por causa de Deus? É por causa de nós mesmos. Os nossos pecados, eles nos separam de Deus. O Espírito Santo, ele habita
em templos limpos, porque ele é muito sensível. Quando eu dava aula para os jovens na escola bíblica dominical, eu costumava falar para eles assim: se eu te convido para ir na minha casa tomar um café, e quando você chega na minha casa e eu abro a porta da minha casa para você, quando você entra para tomar café, quando você entra, tem um ratinho morto, já empoeiradinho no cantinho da parede. Você vai olhar, você já vai achar estranho, né? Oxi. Eu já vou achar estranho, irmão. Mas se por educação, educado como você entra, mesmo assim. Só que quando você vai, tu come, tem umas 4, 5 baratinhas amontoadas, mortinhas ali no cantinho. Poxa. Peraí, tem alguma coisa errada aí, nego? Você já vai ficar daquele jeito. Vamos tomar um café? Ah, eu não tomo café. Vamos tomar um leite? Não tomo leite. Toma um chá? Não tomo. Você não toma nada? Não tem líquido no meu corpo. Eu não tomo, irmão. Você vai me desculpar. É a mesma coisa do Espírito Santo. Quando ele chega no templo dele, quando ele adentra, e ele começa a encontrar sujeira em todo cantinho, ele vai embora, irmão. Porque a sensibilidade dele é tão grande, que ele não vai habitar em templos que estão sujos. Então os nossos pecados que nos separam de Deus. É os nossos pecados que não deixam o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Abra sua Bíblia aí, Romanos 1, do verso 29 ao 32. E alguém já abre em Gálatas 5, 19 ao 21. Isso aqui vai nos mostrar, a Bíblia ela relata de várias formas, de várias infinitas formas. Se nós procurarmos na Bíblia do início ao fim, nós vamos achar infinitas formas de pecado. Mas aqui nessas duas passagens, elas nos resumem algumas coisas de como nós pecamos. Romanos 1, 29 e 32. Quem achou pode ler, por favor. Pode ler. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Tudo é pecado. O irmão é bom, mas ajuda, faz um monte de coisa, mas é caluniador. Está pecando. Falou aqui até soberbo, presunçoso, desobediente aos pais. Desobediente aos... Ah, Levi, desobediente aos pais, varão. Vigia na terra, irmão. Tudo que nós fazemos que vai contra aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas, é pecado. Gálatas, lê para mim, quem achou Gálatas? Gálatas 5, do 19 ao 21, por favor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, estas acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Mas hoje, a gente já falou bastante de pecado e vocês estão cansados de saber de pecado? E a Bíblia nos relata muita coisa a respeito do pecado?
Mas no tópico 5 que a gente vai falar, fala na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus. Destituiu o que é? Que o privou, que o removeu da glória de Deus. O pecado que o tirou da presença e da glória de Deus. Mas daí fala assim, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus. Já viu quando alguém fala assim, eu tenho uma boa e uma notícia para dar para você, né? Lá em casa eu falo assim para a Gabi, Gabi, tem uma boa e uma má notícia. Ela, pai, fala boa, às vezes ela está lá no quarto dela, porque eu lavo louça e ela que seca. E guarda. Eu falo assim, Gabi, eu tenho uma boa e uma notícia para dar para você. Ela, qual que é, pai? Fala, qual que você quer primeiro? Fala boa. Fala boa que eu já lavei a louça toda, já sequei a pia. Já até sei qual que é a má. Falei, é a má que precisa guardar agora. Então a Bíblia, ela nos fala. E eu trouxe aqui uma boa e uma má notícia. A má eu já falei. Que a Bíblia fala assim, que todos nós pecamos. Porém, da mesma forma que ela fala que todos pecaram, ela também afirma que Jesus veio para salvar o homem do pecado. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para ter a vida eterna, não pode ter pecado. Ou pode, mas vai ser perdoado. Mas para isso, tem duas coisinhas aqui que nos induz a isso. Que é o arrependimento e a fé naquilo ao qual Jesus teve que passar para que nós pudéssemos ter essa chance de adquirir a vida eterna. Paulo também, ele fala, lá em Romanos 5,12, aqui em Romanos 5,12, que por um homem o pecado chegou no mundo, que foi por Adão. Mas também lá no versículo 18 e 19, ele diz que também por outro homem, que é Jesus, o verbo que se fez carne, que era 100% homem e 100% Deus, ele trouxe a solução para aqueles que eram os pecadores. E fala que somente a fé em Cristo e o arrependimento pode cancelar nossos pecados. Isso está lá no livro de Atos 3,19. Então é somente o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele passou, na obra expiatória que Ele fez em favor de nós, que nós vamos adquirir o direito de receber a vida eterna. O versículo de número 24 aqui, no próprio capítulo de número 3, ele fala assim, ó, sendo justificados gratuitamente. O que é ser justificado? O que mais? Justificado é você pegar uma pessoa que realizou uma transgressão, Zé está aqui, e tornar ela uma pessoa justa. É a mesma coisa que você cometeu uma infração e você precisa de um advogado, e você vai até esse advogado, você paga esse advogado, para que esse advogado ele possa trabalhar em seu favor e provar que você é inocente naquela causa. Mas para isso vai haver custos. Só que a Bíblia ela fala no capítulo de número 24 que sendo justificados gratuitamente. Você não precisou pagar nada, não vai precisar pagar nada, e ainda não vai ficar devendo.
Mas você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer que aquilo que foi feito lá na cruz, por causa de você, aquilo é verdade. Porque tem crente que não acredita, Zé. Teve uma vez um irmão que perguntou para mim, mas como que eu vou saber se aquilo foi verdade? Ele está desacreditando da palavra. Está desacreditando de Cristo. E por que é crente então? Desculpa, irmão. Me perdoe. Mas se não acredita que Jesus sofreu as aflições que sofreu, subiu numa cruz por amor de nós, desculpa, Gu, está fazendo o que dentro da igreja? Então a Bíblia está falando que você está sendo perdoado, justificado, está sendo limpado aquilo que você devia gratuitamente. Você não está devendo nada, mas tem que crer e se arrepender. E o versículo continua falando assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é a redenção que há em Cristo Jesus? É o resgate. Mediante o resgate ao qual ele foi. Eu vou trabalhar gratuitamente porque eu quero resgatar o Anderson para mim. Que eu quero salvar o Wesley para mim. Porque eu quero que eles morem em mansões celestiais e tenham a vida eterna. Então você está sendo justificado por um advogado que não cobra nada de você. E o que ele quer de você é que você seja salvo, resgatado. Mas para isso, tem que crer e se arrepender dos pecados. E o que é isso, meu Márcio? O que é arrependimento? Eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Arrependimento, irmão, é quando você muda de direção. O que você fazia, você não faz mais. E você não vai fazer mais. É uma conversão. Da forma que eu andava, eu não vou andar mais. Eu vou me converter a... Não estou falando de se converter ao evangelho. Eu estou falando de... Agora, esquece um pouco ser crente, irmão. Porque arrepender não é só para crente. Arrependimento para crente leva para morar no céu. Mas o arrependimento em si é quando você muda a sua direção, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir, muda o seu jeito de fazer as coisas, porque você sabe que não está agradando a alguém ou a algo. Então você se arrepende daquilo que você fez, você se arrepende da forma que você agiu e muda o jeito de agir, o jeito de fazer, para que geralmente pessoas possam ser, como que eu posso dizer? Impactadas pela sua forma e jeito de ver as coisas. Certa feita, estavam colocando, tem uma lixeira na frente da minha casa, estavam colocando toda terça e quinta que passa a coleta, eles colocavam lixo na minha lixeira, e pensa no mistério de fogo, irmãos, que tinha dentro daquele lixo. E tinha um abençoado de um cavalo que parecia que ele sabia, acho que ele tinha calendário, Sandro. Porque ele só passava na rua terça e quinta. E ele ia na porta da minha casa toda terça e quinta e esbugaiava o lixo que estava lá. E quando eu estava saindo para trabalhar às 7 da manhã, quando eu abria o portão, eu ficava impactado com a cena que eu via. Que imagina um lixo, irmão, que tinha de tudo naquele lixo. Então eu estava acordando 20 minutos mais cedo já, sabe? Porque eu já sabia que o cavalo tinha passado lá. Bendito cavalo. E aquela situação estava me deixando nervoso, irmão.
Porque toda terça e quinta, na verdade, toda quarta e sexta eu estava juntando lixo lá e tinha que colocar no meu lixo para que depois levasse no outro dia. Sendo que eu colocava o meu lixo na rua quando eu estava saindo para trabalhar, para que não houvesse isso. E as pessoas colocavam o lixo na minha lixeira. Tinha 300 lixeiras na rua, mas escolhi a minha. E um certo dia, irmão, uma vizinha lá da rua, eu vi ela pegando o lixo da casa dela e colocando na lixeira da vizinha, da outra vizinha. Eu falei, eu vou perguntar para ela, ué. Pô, com licença, por acaso, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, por acaso, nervoso, mas falando calmo, mas estava nervoso. É a senhora que coloca o lixo ali na minha lixeira? Porque se for a senhora, pode pôr. Mas deixa para pôr no outro dia cedo, porque tem um cavalo abençoado aí, que ele está fazendo um forfé. E eu acho que o negócio dele é comigo, pensei. Eu acho que ele não foi com a minha cara. Ela ficou nervosa. Não sou eu. E começou a me xingar. Eu falei, Jesus, de vez de eu resolver um problema, eu arrumei outro. Agora é 2. E um certo dia eu estava na minha casa. A Gislene não estava. Eu e a Gabi só. Eu escuto uma palma no portão. E quando eu olho da escada da minha casa, era a vizinha. E a vizinha, você pode vir aqui um pouquinho, por favor? Falando áspero comigo. Eu falei, Jesus, é hoje, né? E eu desci, irmão. Quando eu desci, ela... Dá licença, tá, Zé? Ela estava assim, ó, segurando o braço de uma outra senhora. Essa senhora trabalhava como diarista numa casa de esquina, descendo a rua de casa, de um senhor que morava sozinho, já de idade, que usava fralda, que fazia... O irmão precisava de necessidades, cuidados especiais. E aquela mulher que pegava o lixo lá de baixo da casa do vizinho, que morava lá embaixo, e ia trazendo e colocava na lixeira da minha casa. Só que a minha vizinha, que eu perguntei para ela, falou assim, olha aqui, e me xingou. É essa mulher que põe, é isso aqui, você me acusou, e você é isso, e você é aquilo, e eu impactado por lá de dentro do portão, irmãos. Eu vou falar o quê? E ela apontando o dedo, me xingando, falando palavrão, e eu impactado dentro do portão. Aquela mulher acabou de falar, foi embora para a casa dela, e a vizinha ficou, e a senhora que colocava o lixo ficou parada olhando para minha cara. E eu parado olhando para a cara dela. E ela olhando para minha cara e eu esperando ela falar alguma coisa e ela esperando eu falar também. Eu falei, eu não vou falar nada, eu não tenho nem o que falar. Quando eu falei assim para ela, assim, ó, não faz mais isso não. Tá vendo o que aconteceu? Ela falou assim, posso perguntar uma coisa pro senhor? Me chamou de senhor ainda, hein? Eu falei, pode. Já levei já uma 35 chicotadas mesmo. O senhor é crente? Eu tava de short, de bermuda, camiseta. Não que isso mude alguma coisa na minha concepção, não estou falando isso. Mas ela pegou e falou assim, o senhor é evangélico? O senhor é crente? Eu falei assim, graças a Deus eu sou. Eu pensei que ela ia falar, mas não adiantou nada, né? Porque Jesus nem protegeu você dela sapecar você, né? Eu pensei que ela já ia, né? Eu falei, por que a senhora está perguntando? Porque essa mulher xingou tanto o senhor e falou tanta coisa, que a hora que ela estava te xingando e o senhor estava quieto, passou um negócio na minha cabeça falando assim, ele só pode ser crente. Irmão, mas confesso, deu vontade de dar uma retrucada para a outra que xingou, não para ela. Só que da mesma forma que eu levei aquele xingo e fiquei triste, Gu, eu fiquei alegre daquela mulher olhar para mim e fazer essa pergunta para mim. Até esqueci do lixo. Qual que eu falei para ela? Pode continuar pondo aí. Mas não falei não. Eu subi para minha casa. Não é brincadeira, irmãos. Quando eu subi, eu pensei que eu ia subir transtornado, porque o que tinha acontecido. Porque eu vou ser sincero, irmão, se fosse uns 2 anos antes que aquela mulher fez aquilo lá, eu tinha mordido o cadeado, Zé, e tinha arrancado o cadeado no dente. Eu ia falar um monte para ela também.
Não que eu sou perfeito, irmãos. Não, pecado nós todos temos e eu sou muito mais falho que todos que estão aqui. Mas eu consegui mudar nesse aspecto, porque antigamente isso é o quê? Arrependimento, sabe do quê? De tantas coisas que eu já fiz, que eu já falei, que eu já fiz, que eu já magoei as pessoas. E eu não vou fazer mais em nome de Jesus. Porque a gente tem que mudar. Tem situações que acontecem na vida da gente que a gente tem que mudar. Isso não parte de Deus, parte de mim e parte de você. Chegar na igreja, levantar a mão, adorar a Deus, falar em línguas, vestir uma roupa bonita, sair, isso aí é fácil. Ser cristão na escola, no trabalho, na rua, com a família, dentro de casa, aí que o negócio estrala. Principalmente dentro de casa. Ser crente dentro de casa com a esposa, com o marido, com os filhos, é a coisa mais difícil que tem na terra. Porque uma palavra lançada é igual uma pedra, não volta nunca mais. Pode pedir perdão 50 mil vezes, mas aquele negócio vai ficar lá dentro, sem aquela manchinha. Mas se você se arrepende de coração, Jesus, ele trabalha em seu favor. Mas continuando aqui. Então arrependimento é mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, de caráter, de temperamento. Isso que remove o pecado das nossas vidas e restaura o nosso caráter. Aí o versículo de número 25, ele fala assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação, irmão? Propiciação é o ato de remover a culpa através de um sacrifício. Você tem que crer em Jesus, não pelo aquilo que ele fez por você, ou por aquilo que ele vai fazer por você, melhor falando, mas por aquilo que ele é para você. O que ele é? O que Jesus é para você? Pergunte para você mesmo o que Jesus é para você e não responda para mim. Responda só para você. O que Jesus é para você? É um canal de bênção? É alguém que vai te salvar e levar para morar no céu? É alguém que... O que Jesus é para você? A Bíblia está falando aqui a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Deus pegou o melhor que ele tinha para sofrer tudo o que sofreu, para resistir a todas aquelas aflições, para passar tudo aquilo que passou, simplesmente por causa de você. E sabe o que a gente faz? Não crê. Ah, mas eu creio que ele fez por mim, mas não creio que ele pode fazer por você hoje. Porque vira e mexe a gente se pega, nós nos pegamos murmurando. Principalmente homem, irmão. Não é mesmo, Zé? Ah, Zé riu. Brincadeira, tá, Zé? Era pro Sandro, era pra me perguntar pro Sandro, que você estava mais perto. A Gislene tem hora que dá vontade de bater em mim, Sandro.
Que homem chato, Gu. Chato, né, Levi? Depois na conversa, tá, Levi? Mas é verdade, irmãos. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciação, irmãos, é um ato de justificar o pecado ou remover a culpa através de um sacrifício. Jesus entregou o seu filho dele para ser sacrificado, aquele único que não tinha pecado. Aquela cruz ao qual Jesus subiu lá, aquela obra expiatória que foi feita para que nós crêssemos nele, não era para ser ele. Era para ser eu. Era para ser o Zé. Era para ser o Sandro. Era para ser o Gu. Era para ser cada um de nós. Só que o mais forte dentre os homens não ia aguentar nem o início. O mais poderoso que bate no peito, sabe, o bonzão, aquele que se julga o tal, que às vezes sobe no púlpito e fala que quando eu prego 1.000 são batizados e 2.000 se entregam a Jesus, não ia aguentar nada. E Deus, ele é tão maravilhoso, tão sábio, a sua onisciência é tão grande, tão maravilhosa, que ele olhou e falou assim: o único é o meu filho. Mas ele não tem pecado, mas é o único. Mas por que ele vai pagar por aquele? Porque ele é o único. Mas o que vai acontecer? Vamos ter que crer nele. Porque o que ele vai fazer não é fácil. O que ele vai passar é árduo. Ele vai sofrer muito, mas vai valer a pena. Ele entregou o melhor que ele tinha por causa de nós, e nós não conseguimos às vezes levantar a mão e glorificar o nome dele. E olha que às vezes levantar a mão e glorificar não é nem o melhor que nós temos. Mais 2 minutos eu acabo, irmão, prometo. Aí fala aqui que Deus instituiu da glória de Deus somente o arrependimento, que nós devemos nos arrepender todos os momentos que fazemos coisas que não agradam a Deus. Fazer é normal, mas você ficar batendo no peito e achar que é normal, isso aí está errado. Porque pecar nós pecamos, mas devemos não pecar mais daquela forma e pedir para que Deus nos perdoe, nos restaure. E também ter fé na obra expiatória e redentora de Cristo, que foi aquela morte lá na cruz. É crer naquilo que aconteceu e ser agradecido por aquele sacrifício. Quando a gente vê, irmãos, esses dias, nós fomos socorrer uma família, assistência social. Eu não gosto de ficar falando essas coisas, irmão, mas nós fomos socorrer uma família lá no Rio Comprido, no bairro do Rio Comprido. Chegamos para socorrer essa família. Pensa numa situação crítica. O marido, 1 ano parado, que está com problema na coluna, andando com muleta, esperando uma ressonância faz 1 ano e sem receber faz 1 ano. A esposa sai todo dia cedo, vendendo chup-chup na rua para poder ter uma renda, para poder colocar as coisas dentro de casa. E quando a gente chega para socorrer e conversar, eu fico com vergonha, Zé. Porque só fala coisa linda de que Jesus faz, ô Sandro. Não, porque a gente está passando isso, mas Jesus é tão lindo, irmã. Eu falo assim, Jesus. Eu estava com uma infiltração no meu quarto lá, quebrou uma telha. Cada dia que chovia, que eu olhava, que ficava preto, aquele negócio ia entrando no meu coração. Assim, eu falei, Jesus. Dá vontade de subir lá com a unha e arrancar aquele negócio. A irmã falou que tinha dia que faltava alimento. Tinha dia que não tinha coisa para pôr no pé.
não tinha um dinheiro para comprar um leite, para comprar um pão, saía cedo para vender chup-chup, e a gente sabe que se ela vender tudo que ela sai para vender, infelizmente ainda a renda não vai ser legal, porque é uma coisa barata, e dando glória, irmão. Aí quando a gente estava indo embora, conversamos um pouco e estava indo embora, ela pega e vira para a gente e fala assim: irmão, e outra coisa, isso aqui é passageiro, daqui a pouco nós vamos estar lá em cima junto com o mestre. Eu preferia que ela tivesse dado 15 tapas na minha cara, Sandro. Sabe o que é isso, irmão? É independente do que está passando, ela sabe quem vela por ela. Independente do que vai acontecer, ela sabe para onde ela vai, Gu. E a gente tem que ter certeza para onde vai. Se o crente não tiver certeza da sua salvação, esquece, irmão. Mas eu faço tanta coisa errada, eu também faço. Mas de uma coisa eu não posso abrir mão. É daquilo que Deus preparou para mim, sabe por quê? Porque Ele sofreu tanto lá atrás por causa de mim. O mínimo que eu tenho que fazer por Ele, o mínimo é tentar seguir aquilo que Ele ordena. É o mínimo. Antigamente, lá em Israel, um sacerdote, ele oferecia um cordeiro, sacrificava um novilho, para a remissão dos pecados da casa, né? Da família. Deus, ele pegou o seu filho. Vou falar de novo, irmão. E sacrificou o filho dele por causa de mim, que em 99,9% do tempo eu não mereço. Versículo 25, irmãos. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando prende uma pessoa por um delito que ela causou, ela vai ter que pagar por aquilo que ela fez, certo? A justiça determina quanto tempo. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, não sei. Ela vai ver o grau daquilo que aconteceu e ela vai impor aquilo que a pessoa tem que cumprir para poder ficar livre daquela acusação, certo? A Bíblia está falando aqui, por Deus, na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Se nós tivéssemos que pagar pelos nossos pecados, como cada um de nós pagaríamos? Tem jeito, Sandro? Nem se vivesse 20 mil anos, não paga. Só que a Bíblia está falando que Ele deixou impune. O que é isso, irmão? Mas deixar impune? Sem o devido castigo ao qual deveríamos cumprir. Nós pecamos, irmãos? Pecamos. Todos os dias, toda hora. Todos os momentos nós estamos pecando. No modo de falar, de pensar, de agir, de olhar, de fazer. Toda hora a gente peca. Mas aqui está falando assim, ó, que somente o arrependimento e a fé em Cristo
vai nos livrar de uma condenação eterna. Eu não sei de que forma que você chegou aqui nessa noite. Pode ser que você tenha muitos problemas, ou poucos, ou nenhum, se Deus permitir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não interessa de que forma você chegou aqui. O que interessa é como você está com Ele. Se é problema financeiro, se é problema de saúde, se é problema de trabalho, se é problema na família, isso para Ele não interessa. O que interessa para Ele é como está a sua relação com Deus. Que nessa noite, irmãos, nós possamos sair daqui e que se pelo menos uma palavra dessas que Deus falou conosco, que entrar no nosso coração, se pelo menos uma dessas meia hora que eu fiquei falando, se pelo menos uma serviu para você, que bênção. Que bênção, é porque Jesus vai fazer grandes coisas na sua vida. Se nada serviu, irmão, que bênção. É que você é uma pessoa que está um degrau acima de nós. E tenho certeza que daqui a pouco a sua recompensa vai chegar das mãos de Deus. Porque você está um pouco acima de nós. Mas eu tenho certeza que independente da forma que você chegou aqui, por você ter ouvido essa palavra e algo entrar no seu coração, Deus vai trabalhar na sua vida de uma forma especial. Você crê? E em nome de Jesus vai dar tudo certo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.